O mundo do cinema sempre foi palco para grandes diretores, gênios que têm o poder de transformar um papel em um filme, com efeitos visuais, trilha sonora e grandes personagens. Mas a verdade é que o público geral é acostumado a um certo padrão de filmes, sejam grandes blockbusters, filmes de terror ou comédias que só mudam o nome e os atores. E de tempos em tempos surgem alguns nomes que desafiam esse padrão e fazem obras completamente fora do que o público está acostumado. E o cara que eu vou falar hoje é um grande representante disso no cinema. Uma grande lenda que infelizmente nos deixou no início desse ano. Um cara capaz de transformar os sonhos em grandes obras de arte. Às vezes lindas, às vezes polêmicas e às vezes perturbadoras. Senhoras e senhores, hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês toda a trajetória do Sr. David Lynch, o grande gênio por trás de grandes filmes surrealistas que já entrou para a história do cinema. E eu quero agradecer a indicação do meu grande amigo AJ que me deu a ideia de fazer esse vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai servir de grande incentivo a pessoas que não conhecem o trabalho do Lynch a pesquisarem e assistir os seus filmes assim como eu me interessei em fazer. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no meu canal que toda semana tem vídeo novo. Meu nome é Murilo Cafa e você tá no Por Trás das Câmeras. Antes de mais nada é importante mencionar que eu não posso colocar os vídeos de todos os filmes que eu falar aqui por conta dos direitos autorais, então eu vou colocar algumas imagens para contextualizar. Dito isso, bora pro vídeo. David Keith Lynch nasceu no dia 20 de janeiro de 1946, em Montana, nos Estados Unidos. Por incrível que pareça, sua infância foi extremamente normal. Ele cresceu nos subúrbios americanos e teve uma infância tranquila. Apesar disso, David sabia que atrás de toda aquela normalidade ele escondia sentimentos estranhos, que mais pra frente ele conseguiria expressar em suas artes. Lynch vem de uma família com descendência finlandesa. Seu pai era um cientista do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e sua mãe era uma professora de inglês. Tudo realmente bem normal até aqui. Na juventude, Lynch mudou de casa algumas vezes por conta do trabalho de seu pai. Isso fez com que ele tivesse contato com diversos climas, paisagens e pessoas diferentes. Lynch sempre gostou muito de arte, e a princípio seu sonho era de ser um pintor. O cara era extremamente apaixonado pelas obras de grandes artistas que às vezes nunca foram totalmente compreendidos, e ele decidiu seguir a sua paixão, se mudando para a Europa para começar a trabalhar com as pinturas. O cara fez suas malas, arrumou seu cabelo e voltou para casa 15 dias depois. Seus pais ficaram extremamente revoltados com isso, e forçaram Lynch a trabalhar caso ele quisesse se manter morando no mesmo teto que eles. Então, segunda-feira de manhã, Lynch foi entregar seus currículos. Nessa época, Lynch conseguiu empregos como desenhista em uma firma de engenheiros e posteriormente em uma loja de molduras. E boa parte do dinheiro que ele ganhava ele usava para pagar seus estudos nas artes, e aos poucos o cinema foi entrando em sua vida. Ele foi aceito na FI, American Film Institute, que na época tinha acabado de ser fundada. E a partir disso começou a sonhar com projetos cinematográficos. Antes de falar sobre a carreira cinematográfica desse cara, é muito importante ressaltar e explicar o que é o surrealismo, já que David Lynch tem obras consideradas surrealistas, e muita gente não sabe nem o que isso significa. Bom, basicamente o surrealismo é um movimento artístico que ficou muito popular no século passado. O surrealismo busca transcender a realidade comum, por meio de imagens, ideias ilógicas e oníricas. Daí que vem a ligação com os sonhos. As artes surrealistas são confusas e muitas vezes bizarras, e é óbvio que isso afasta boa parte do grande público. Mas você já deve ter ouvido falar num cara chamado Salvador Dalí, né? Basicamente ele foi o pintor mais conhecido do movimento surrealista e suas obras de arte são amplamente reconhecidas. E não adianta tentar entender essas obras. Muita gente acaba não gostando porque tenta achar sentido onde simplesmente não é pra achar. Esse movimento se estendeu em outras artes também, como o teatro e o cinema posteriormente. E apesar de David Lynch não se declarar parte do movimento, seus filmes têm diversos elementos que são surrealistas. Enfim, Lynch começou a produzir seus primeiros curtas ainda na década de 60, e esses foram Six Men Getting Sick, The Alphabet, The Grandmother e The Amputee. Nessa mesma época o cara se casou com a sua colega Peggy Rosey, e essa mulher foi importante para ter a ideia de uma outra obra bizarra lá na frente chamada Encaixotando Helena. Para quem tiver interesse, dá uma pesquisada. Em 1971, o cara começou a trabalhar na produção do seu primeiro longa-metragem, Eraserhead, e não foi uma tarefa fácil, tomando 5 anos de sua vida para sua conclusão e além do final de seu casamento. Bom, esse filme aqui quebrou uma série de barreiras para David Lynch, e hoje é considerado um clássico cult. A trama gira em torno de Henry Spencer, um homem introspectivo que vive em um mundo industrial e opressor. Sua vida muda quando sua namorada Mary fala que teve um bebê, só que esse bebê é uma criatura grotesca e disforme, que chora constantemente e parece desafiar qualquer lógica natural. Bom, conforme o tempo vai passando, Mary abandona Henry e ele fica sozinho com aquela criança, enquanto passa por uma série de
alucinações bizarras, como a da enigmática mulher no radiador, que canta e pisa em criaturas parecidas com espermatozoides. O filme não segue uma narrativa tradicional, e é repleto de metáforas visuais sobre ansiedade, paternidade, sexualidade e o medo do desconhecido. Rapaziada, esse filme ele é discutido até hoje. E um dos maiores mistérios sobre ele é como esse bebezinho lindo aí que vocês estão vendo a foto foi feito. Lynch nunca revelou a forma que ele utilizou para colocar esse bebê em cena. E vale ressaltar que ele enfrentou muitos problemas com o orçamento aqui. E graças à sua escola, a FI, o cara conseguiu terminar de realizar o projeto, por conta da verba que a própria escola colocou no projeto dele. Esse filme é um soco, rapaziada. Realmente é bem bizarro e se você tiver interesse em assistir, tá na Amazon Prime. Alguns críticos consideram um filme incompreensível, perturbador ou até repulsivo, enquanto poucos o viram como uma obra inovadora e profundamente pessoal. E esses poucos que gostaram por sorte eram bem fiéis. E David Lynch começou a se destacar no mercado a partir desse filme. Em 1980, David Lynch trabalhou em seu primeiro grande projeto com um bom orçamento, chamado O Homem-Elefante. E esse filme fez um enorme sucesso, rapaziada. Baseado em fatos reais, o filme conta a história de John Merry, um homem britânico do século XIX com deformidades físicas severas, que era exibido como atração de circo com o apelido de Homem-Elefante. Ele é descoberto pelo Dr. Frederick Treves, um médico londrino que decide acolhê-lo para um hospital. A partir disso, a sociedade começa a enxergar a humanidade e sensibilidade de Merry, que antes era tratado como um monstro. E a relação entre Treves e Merrick se aprofunda, revelando temas como dignidade, empatia e crueldade social. Rapaziada, esse filme é extremamente impactante. Eu recomendo muito pra quem quiser assistir, já que o elenco desse filme trabalha muito bem e a maquiagem é simplesmente inacreditável. O comediante Mel Brooks foi responsável pela produção desse filme, e ele que escolheu Lynch pra dirigir o longa, porque ele tinha gostado muito de Eraserhead. O filme recebeu 8 indicações ao Oscar, e é considerado um dos melhores filmes da década de 80. E obviamente, David Lynch ficou extremamente conhecido e hypado após esse filme. Porém, em 1984, ele ficou responsável por adaptar para o cinema uma das maiores obras de sua época, chamado Duna. E eu tenho certeza que muita gente não sabia disso, mas existe outra versão de Duna que não é essa que a gente tá vendo hoje em dia. Lá atrás o David Lynch se arriscou em fazer esse filme e infelizmente o resultado não saiu como esperado. E isso foi um baita choque pro cara, que não soube lidar muito bem com esse fracasso, fazendo com que ele nunca mais aceitasse participar de uma grande produção daquela magnitude. Mas a sua volta por cima seria dada em 1986, com o filme Blue Velvet, um thriller com toques de fantasia que deu a Lynch uma nova indicação ao Oscar, além de uma parceria com o compositor Angelo Badalamenti, com o qual ele trabalhou posteriormente. Em 90 ele ganhou a Palma de Ouro do Festival de Cannes, com o filme Coração Selvagem, protagonizado por Laura Dern e Nicolas Cage. E no mesmo ano, David Lynch deu início a um de seus projetos mais populares, a grande série Twin Peaks. A história se passa na pequena cidade fictícia de Twin Peaks, onde o corpo da popular estudante Lara Palmer é encontrado embalado em um plástico. E o enigmático agente do FBI Dale Cooper chega à cidade para investigar esse assassinato. E à medida que essa investigação avança, Cooper descobre que nada é o que parece, e que a cidade esconde segredos profundos envolvendo entidades sobrenaturais, realidades paralelas e o lado sombrio da alma humana. A primeira temporada foi um enorme sucesso, inovando ao trazer uma linguagem mais cinematográfica para a televisão. Só que a segunda temporada teve uma queda drástica na audiência, após a revelação do assassino de Laura, e Lynch se afastou por um tempo após isso, o que muitos fãs e críticos consideram como um enfraquecimento da série. Em 92 foi lançado um filme da série, só que acabou sendo vaiado em Cannes. Só que ao longo do tempo ele foi reavaliado e hoje é considerado uma obra intensa e devastadora. Já a terceira temporada da série de 2017, também chamada de Twin Peaks The Return, foi altamente experimental, recebendo aclamação crítica por sua ousadia e complexidade, e muitos a consideram uma obra-prima de David Lynch. Enfim, na década de 90 Lynch ainda dirigiu mais dois longas, Lost on Highways em 97 e The Straight Story em 99. Lost on Highways foi outro thriller com toques de fantasia e considerado pelos fãs do cineasta como seu trabalho mais insano. Talvez por conta disso ele realizou The Straight Story logo depois. Esse filme foi diferente de tudo que ele já havia feito, sem quase nenhum elemento surrealista ou bizarro, a não ser pelo fato de que o protagonista atravessa o país inteiro a bordo de um pequeno trator para visitar o irmão. Enfim, em 2001 David Lynch dirigiu um de seus filmes mais populares e mais elogiados de todos os tempos, Mulholland Drive, ou A Cidade dos Sonhos em português. O filme começa com uma jovem aspirante atriz, Beth Helms, que chega a Los Angeles para tentar uma carreira em Hollywood. Tudo parecia ir bem, só que ela encontra uma mulher com amnésia escondida em seu apartamento, que adota o nome de Rita após ver o pôster de uma atriz dentro da casa dela. As duas começam uma jornada para descobrir a identidade de Rita,
e entender os eventos misteriosos que levaram à sua perda de memória. Só que ao mesmo tempo a gente acompanha outras tramas paralelas, como a de um diretor de cinema com problemas em seu elenco e a de um estranho encontro em uma lanchonete chamada Winkies. E rapaziada, o que falar sobre esse filme? É uma obra genial de um diretor genial. A narrativa é não linear e cheia de símbolo, o que desafia o espectador a montar o quebra-cabeça. Muitos críticos consideram o filme uma crítica à indústria cinematográfica e uma representação da decadência dos sonhos hollywoodianos. E é engraçado como esse filme realmente se parece com uma série de sonhos, onde as coisas parecem não ser conectadas, e depois tudo começa a se interligar. É um filmaço. Diversos críticos consideram esse como o melhor filme da década de 2000, e pra quem tiver interesse também tá disponível na Amazon Prime. Bom, seu último longa foi feito em 2006, chamado Inland Empire, e ele é um filme experimental, filmado em digital de baixa resolução, que explora a identidade de uma atriz que começa a confundir sua vida com a personagem que ela interpreta. Extremamente abstrato e fragmentado, que exige bastante pro espectador entender. Fora esse longa, David Lynch ainda trabalhou na série Twin Peaks, como eu havia mencionado, e em alguns outros curtas-metragens. Enfim, se você tá gostando do vídeo até aqui, deixa um like e se inscreve aqui no meu canal pra dar uma força. Eu vou deixar o arroba do meu Instagram aqui embaixo, caso vocês queiram me seguir em alguma outra rede social. Voltando pro Sr. David, em sua vida pessoal ele se envolveu em algumas polêmicas, mas isso já era até esperado por conta da sua ousadia em fazer seus filmes. Bom, David Lynch sempre foi muito criticado por conta de algumas cenas em seus filmes, cenas essas que supostamente exploravam mulheres em situações de abusos sexuais, às vezes de forma explícita. Lynch sempre foi muito criticado pela bizarrice em seus filmes, e esse ponto era sempre muito apontado em alguma de suas grandes obras. E Lynch também não era uma pessoa muito fácil para se relacionar. Ele foi casado 4 vezes e realmente sempre priorizou seu trabalho a qualquer outra coisa, o que acabou afetando em parte alguns de seus relacionamentos. Uma outra polêmica envolvendo o diretor foi que em 2009 ele assinou uma carta defendendo seu colega de profissão, Roman Polanski, acusado de abuso sexual. Isso obviamente pegou muito mal para ele na época. Fora as polêmicas, David Lynch sempre foi um cara muito respeitado por todos no cinema. Sua ousadia e coragem em fazer filmes tão autorais das formas mais bizarras fez ele ser reconhecido como um dos grandes diretores de seu tempo. E no início desse ano veio a trágica notícia. David Lynch morreu em 16 de janeiro de 2025. Aos 78 anos. Ele sofria de enfisema pulmonar, uma condição que ele mencionou publicamente no ano anterior, embora a causa da sua morte pode não ter sido essa. A família anunciou sua morte numa postagem nas redes sociais, o que deixou o coração de todo fã de cinema partido. Lynch foi um dos diretores mais corajosos e revolucionários que já trabalhou no cinema. Ele introduziu ao grande público um estilo narrativo não linear, onírico e psicológico, onde a lógica dos sonhos e do subconsciente molda o enredo. Seu estilo serviu de influência para diversos diretores, como Villeneuve, Christopher Nolan e Aronofsky. David Lynch já tem um lugar reservado na prateleira de maiores diretores de todos os tempos, e suas obras até hoje são prova de que é possível sim fazer sucesso com filmes autorais e nada comerciais. E eu espero muito que esse vídeo tenha servido para mostrar a grande vida e obra desse cara tão genial. Bom rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu peço muito para que vocês deixem um like, se inscrevam aqui no meu canal e principalmente para que deixem um comentário aqui embaixo. Além disso, eu vou deixar o arroba do meu Instagram aqui embaixo caso vocês queiram me seguir em alguma outra rede social. Então é isso e a gente se vê numa próxima. Valeu!